Olá, pessoal. Boa noite. Vamos entrando aí, dar alguns segundos para o pessoal ir entrando. Vamos dar início ao nosso segundo dia do workshop da compulsão alimentar, né? Hoje é o nosso segundo dia, onde a gente vai falar da relação do paciente com a comida. E a primeira aula foi ontem, né, onde eu falei sobre a avaliação ali do paciente com compulsão alimentar. Então, na questão da compulsão alimentar, existe muita demanda envolvida, né? São muitas coisas por trás de uma compulsão alimentar. Na aula de ontem eu falei sobre como deve ser esse olhar, o olhar do psicólogo, como avaliar essa ansiedade, quais ferramentas ele pode usar. Então, se você não acompanhou, né, a aula de ontem, se você não assistiu ainda a aula de ontem, lá no meu canal do Telegram tem o site onde está disponível todas as aulas aí do workshop da compulsão alimentar, tá? Também na aula de ontem nós fizemos um sorteio no Instagram, né? Onde eu sorteei o meu e-book da compulsão alimentar, né? Exclusivo sobre compulsão alimentar. Então, tivemos um post e eu pedi para vocês comentar esse post e aí nós fizemos o sorteio. É claro, hoje tem sorteio de novo. Para você participar do sorteio, você precisa estar acompanhando aqui online, né? Então, hoje, assim que terminar, a gente vou colocar um novo post, né? E nós vamos fazer um sorteio de algo novo. Então, fique ligado aí que hoje tem sorteio também, tá bom? E é isso. Para quem está no meu canal do Telegram, recadinho aí, né? As pessoas que estão no meu canal do Telegram, o workshop começou já na semana passada, onde eu fui colocando os bastidores, onde eu fui colocando links exclusivos, né? E aonde eu estou colocando todo o material aqui que está sendo usado no workshop da compulsão alimentar, né? Todo o PowerPoint que está sendo usado. Então, se você quer receber, quer saber mais, quer ter mais conteúdo sobre compulsão alimentar, o link está disponível, vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, participem, né? Onde eu coloquei enquetes, o canal tá bem legal, tá bem bacana, tá? Então, entrem lá, canal não é grupo, né? Canal a gente vai disponibilizando o material e vocês vão passando ali, é tudo conteúdo para vocês. Tá bem interessante, então venha participar do meu canal do Telegram para vocês terem mais conteúdo do workshop, para vocês receberem o material, para vocês participarem ali ativamente com tudo isso, participando de tudo isso, tá bom? E a aula de hoje eu vou falar sobre a relação, né, do paciente. Então, quem está entrando aí, escreva para mim quem participou da aula de ontem, que assistiu já a aula de ontem, onde eu falo da avaliação. As aulas do workshop estão ficando disponíveis, tá? Tá lá disponível, o link tá lá disponível no meu canal do Telegram. Então, se você quer assistir até a aula de ontem, né, o link tá lá disponível no meu canal do Telegram, dentro do Telegram. Escrevam aí para mim quem assistiu a aula de ontem, coloque para eu saber quem está aqui, está participando de todas as aulas. Bem, vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar da relação, né, do paciente com a comida. E o que a gente tem que pensar, né? Essa relação com a comida, muitas vezes, ela é muito. Por que eu escolhi esse tópico? Né? Ela é muito ali transtornada, ela é desequilibrada, né? O paciente muitas vezes vê nessa comida sinônimo de afeto, né? Então, como trabalhar isso com o paciente? A gente tem que trabalhar a parte emocional e tem que trabalhar com ele também a parte ali de estratégias, de como se acalmar com relação a essa comida, como ficar menos ansioso, né? Então, vou dividir aqui com vocês o PowerPoint para a gente dar início à nossa aula.
Pessoal, vai escrevendo aí quem assistiu a aula de ontem sobre avaliação do paciente com compulsão alimentar. Eu vou pegar aqui a aula para vocês, PowerPoint. Então, quem quer receber todo esse material aqui tem que participar lá do meu canal do Telegram, tá bom? Aula 2, então a aula de hoje, né, a relação do paciente com a comida. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, não sabe quem eu sou, né? Tá chegando hoje na aula. Eu sou Elisângela Machado, eu sou psicóloga especialista em obesidade, em transtornos alimentares, em emagrecimento. Venho aí há mais de 4 anos dando foco nesta questão da obesidade, dos transtornos alimentares, de emagrecimento, de trabalhos com grupos de emagrecimento. Então, eu coloco o que eu trago para vocês, é tudo o que eu estudei, tudo o que eu tenho de experiência aqui no consultório com os trabalhos que eu venho desenvolvendo, tá bom? E vamos lá, a nossa primeira aula. Então, para a gente começar a pensar, né? Eu sempre falo, o paciente com a questão dos transtornos alimentares, ele tem muito a questão, preciso perder peso, né? Preciso emagrecer. E a primeira pensamento que ele tem é fazer atividade física e comer menos, né? Comer menos. E muitas vezes o paciente, o que acontece? Ele é muito, e ele veio essa relação a vida inteira, né? Essa relação de tentar perder peso, de gostar muito de comer, de ser muito ansioso, descontar na comida, veio a vida inteira. Então, a relação dele com a comida é muito ansiosa. O paciente é ansioso e a relação dele com a comida é também uma relação ansiosa, uma relação desequilibrada, uma relação transtornada. Muitas vezes o paciente ele tem medo de perder o controle, então ele tem até medo ali, né, do alimento. Ele muitas vezes verbaliza, né, não quero comer chocolate, não posso comer, né? Então ele sempre quer comer, tem ali os julgamentos, né? Eu quero, mas eu acho que eu não devo, né? Esse alimento é ruim e ele acaba tendo medo de engordar e todos esses pensamentos vai ali causando um verdadeiro conflito na mente dele. E aí o paciente vai para a mesa ali todo angustiado, né? Ele está com fome, mas ele tem medo de perder o controle, ele tem medo desse alimento, o alimento é a maior dificuldade dele, né? Então ele vai com o pensamento de não deveria comer, mas gosto muito e não consigo me controlar. E com tudo isso, a ansiedade do paciente vai a mil, né? O paciente fica muito ansioso ali na comida, ali sentado na mesa, né? E muitas vezes é isso que faz ele perder o controle, né? E quando falamos, como falamos em fazer as pazes com a comida, né? Aparece em nossa mente essas comidas saudáveis, né? Como está aqui no slide, né? Até se a gente digitar no Google, né? Aparece fazer as pazes com a comida, aparece sempre comidas saudáveis. Mas o fato é que o paciente com a questão da obesidade, dos transtornos alimentares, ele precisa também fazer as pazes com esta comida, né? Porque muitas vezes é nesta comida que ele perde o controle e não nesta comida, né? A relação dele com esta comida é muito mais transtornada ainda. Então, as pessoas precisam, né, olhar para a comida de uma maneira diferente. Sempre eu falo assim, né? As pessoas vão para o emagrecimento querendo comer menos e fazer atividade física, mas elas não observam qual é a relação delas com a comida, né? O que essa comida representa para ela, o que ela está tentando ali transferir, aliviar de angústias, né? E com tudo isso também temos aí o nosso mundo, né, nosso ambiente externo que nos pressiona muito com esse terrorismo nutricional, né? Então eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, e a ansiedade vai no topo mesmo, né? Então muitas vezes a gente vê aí um não posso comer doce,
o não posso comer pães, não posso comer nada que for farinha branca. Então, existe todo esse terrorismo nutricional sobre não comer a comida, né? Não, tudo que é bom, existe muito a frase, né? Tudo que é gostoso engorda. E aí isso vai nos gerando um verdadeiro conflito dentro de nós. Vamos ver aqui então o que é vontade, né? Quando a gente fala a relação com a comida, a gente sente muita vontade, né, de comer. E essa vontade, geralmente, ela é de algo que eu gosto muito, né? Algo que me dá prazer, é algo que me traz uma boa sensação, né? Então, você sabe exatamente o que você quer e você não fica satisfeito com qualquer coisa, é uma vontade, né? A vontade relacionada ao prazer, ao sentir o gosto, a degustar, a apreciar, a saborear, relacionadas às suas preferências. Então, e essa vontade, muitas vezes, ela pode ter um contexto de lembranças, de memória, da infância, né? De momentos ali de prazer com a família, de momentos de lazer com a família, de momentos de lazer com a avó, com a mãe, né? Então, é a frase que a gente sempre fala, sempre tem espaço para o bolo da vovó. Então, é de reviver, muitas vezes essa vontade, ela é uma vontade de reviver momentos prazerosos, momentos gostosos, boas lembranças ali. E a vontade pode ser também querer experimentar algo novo, que tem uma cara boa ali, né? Tá com uma cara muito boa e aquilo me deu vontade, me deu água na boca, né? Eu preciso muito daquele alimento. O fato é que nós queremos comer, né? A comida dá prazer, traz lembranças da infância. E quando eu me proíbo, eu entro em um processo ansioso em tentar evitar o alimento que tanto gosto, né? Isso é um ciclo assim que acontece muito. Evitar, por exemplo, eu vi lá o bolo doce na vitrine, que a gente acabou de falar aqui sobre a vontade, né? Então eu vi o bolo, o doce lá na vitrine e eu fiquei com muita vontade, porque ele tem uma cara boa, né? Porque aquele doce parece único, parece exclusivo, mas eu entro todo no meu terrorismo nutricional. Não posso, isso engorda, não deveria, né? Já estou acima do peso. E aí isso vai me deixando num verdadeiro conflito interno, né? Eu sinto todas as minhas vontades e desejos dentro de mim, mas eu tô dizendo para mim que eu não posso, né? Que eu não posso comer. E é isso que vai gerando cada vez mais conflito e essa relação com a comida vai ficando cada vez mais difícil. O pensamento de hoje é a comida gostosa não é saudável, né? Aquilo que eu já falei. Então, a comida gostosa não é saudável, tudo que é gostoso que a gente come engorda. Então, quero comer um pedaço de chocolate, mas como uma maçã, né? E penso no bolo o dia todo. Então, é igual você querer o doce lá da vitrine e você não comer, e aí você chegar em casa, você tenta suprir essa vontade com alguma fruta, com barrinhas, com coisas saudáveis, mas você come, come e não sacia a sua vontade. Porque a sua vontade era daquele doce específico que tinha uma aparência muito boa. Quando não aguento mais, minha ansiedade já está no topo, né, pela briga interna que isso gera, e então como descontroladamente, né? Já que estou comendo, vou comer quanto eu quero. Percebe quanto tem essa relação transtornada, né? O quanto é essa relação transtornada? Eu lembro de uma paciente onde ela era bem rígida com ela, né? E ela fazia tudo muito regrado, alimentação, atividade física, tudo era muito regrado. E ela foi para, ela não se permitia nunca, nunca, nunca. No trabalho tinha festas, eventos, ela não comia. E ela, embora ela gostasse muito de doce. E ela foi para uma festa, um aniversário, e ela não comeu o bolo, ela não se permitiu comer o bolo. E ela voltou para casa, né? Me lembro ela contando a cena, dirigindo com esse bolo pipocando muito na mente dela.
E essa paciente estava comigo há um bom tempo e ela já não tinha tido mais nenhuma crise de compulsão há um bom tempo. Quando ela chegou em casa, né, ela estava já tão ansiosa, tão em conflito com ela, que ela comeu tudo que ela tinha ali de saudável, né? Que provavelmente foi muito mais de calorias, assim, do que aquele pedaço de bolo que ela poderia ter comido ali na festa de aniversário. Então, o quanto essa relação, né, de conflito, essa relação transtornada, vai jogando a pessoa para um processo de compulsão alimentar, para um processo de ganho de peso. Por isso eu falo que é tão importante trabalhar a relação do paciente com a comida, né? Esse pensamento de proibição, de rigidez, de não posso, de terrorismo nutricional, tudo isso tem que ser trabalhado ali com o paciente, né? Então percebe que relação é essa, que relação mais transtornada é essa, né? Essa relação precisa mudar, né? Aqui eu coloquei o copo de vinho, quanto tem de calorias, né? Se você toma um copo de vinho, né? Se você não vai tomar todos os dias vinhos, você não precisa saber, né, quanto tem de calorias num copo de vinho. Você pode saborear o seu copo de vinho, né? Essa frase eu trouxe também, né? Me perdi no aniversário da minha filha, né? Mas como que você vai para um aniversário da sua filha e não vai se permitir comer o bolo, comer os docinhos? É esse trabalho interno que tem que ser flexibilizado, né? São esses pensamentos que tem que ser mudado para que o paciente fique mais leve e essa relação com a comida mude, né? E assim diminua essas compulsões. E aí, como então, né, fazer essas pazes com a comida? Como é que faz esse processo? Então, todos esses pensamentos precisam mudar, precisa ser mais leve, precisa ser mais flexível, preciso me conectar com o alimento, preciso ensinar meu paciente a se reconectar com o alimento. Ele não precisa lutar contra a comida, né? A comida, ela não é ali algo aversivo, né? Ele não precisa lutar contra a comida, ele não precisa lutar contra a fome. Ele precisa se reconectar com o alimento, né? E respeitar, né? E respeitar o seu próprio corpo. Respeite e ouça o seu corpo. Todo alimento, ele é um alimento, né? A Coca-Cola é um alimento, o bolo é um alimento, o pão francês é um alimento, o hambúrguer é um alimento, né? Ele não pode ser visto como um vilão. O fato é que essa proibição, sim, nos gera ansiedade, gera compulsão, né? Pode gerar compulsão. Existem os alimentos, né? Mais os alimentos mais ricos em gordura, mais ricos industrializados, muitos alimentos são feitos para que a gente queira mais, né? Então, ricos em gordura, ricos em açúcar, ele tem um gosto e ele desperta o nosso desejo. Ele tem um gosto melhor e ele desperta o nosso desejo. E aí a gente tem que trabalhar com o paciente como se acalmar, como acalmar esse desejo, né? Como ficar ali só em um prato de comida, como trabalhar ali, comer só um chocolate, não ir para o segundo e não ir para o terceiro. Então, para fazer as pazes com a comida, é preciso trabalhar esse cognitivo, esses pensamentos disfuncionais junto com o paciente. E o primeiro passo é ajudar o paciente a perceber o quanto ele fica ansioso com o alimento, o quanto ele fica ansioso sentado na mesa. Trabalhar essas percepções corporal na mesa durante a refeição, né? Então, como é que eu estou sentindo? Como é que está aqui o meu corpo, eu sentado aqui na mesa diante dessa comida? Identificar sua ansiedade, onde que ela se localiza aqui no meu corpo, como essa ansiedade está se expressando aqui no meu corpo. O segundo passo é trabalhar com os pacientes o medo e os seus julgamentos, né, com relação ao fome, a engordar, à comida, ao corpo. Então, muitas vezes vem o medo da fome, vem o medo de engordar, vem o medo de não conseguir emagrecer.
vem o medo de perder o controle, né? Eu acho que perder o controle é um dos maiores medos. Então, todos esses são pensamentos, são medos, né? Ansiedade é o quê? Por trás de toda ansiedade existe um medo, né? O paciente chega e fala, eu fiquei muito ansioso, eu estava muito ansioso. Eu falo assim, tá, mas você estava então com medo do quê? Qual era a sua preocupação? Por toda ansiedade existe um medo. E olha aí, como que o paciente não vai ficar ansioso, né, na hora da sua alimentação? Se ele tem medo da fome, se ele tem medo de engordar, se ele tem medo de perder o controle, né, se ele tem medo de não conseguir emagrecer, é uma relação muito conflituosa. Terceiro passo é trabalhar os pensamentos, o julgamento com a comida, né? Então, esses julgamentos, esse alimento é ruim, não deveria comer, gosto muito, mas acho que não devo, né? Então, o modelo cognitivo, ele é muito rígido, né? E precisa ser flexibilizar. A maioria dos pacientes, eu diria que 90%, dos pacientes com compulsão alimentar, eles têm um modelo cognitivo muito rígido, inflexível, perfeccionista. Isso vai para tudo, vai para o alimento, vai para o trabalho, vai para a sua atividade física, né? E é esse julgamento, é essa flexibilidade, são esses pensamentos, essa estrutura cognitiva que tem que mudar, que tem que trabalhar ali junto com o paciente. Que eu sempre falo, não fazer dieta, né? Para o paciente não fazer dietas não funcionam, né? Então, todos os meus pacientes que vêm e eu já começo a trabalhar ali para ele tentar deixar de fazer dieta, porque às vezes não é tão simples assim, não é tão fácil não. Uma das coisas que eu uso é isso que você tem feito, né, até hoje, essa dieta que você tem feito, ela tem dado resultado? Né? É por aí que eu começo ali tentar mudar esses pensamentos do paciente. Se permitir comer o alimento, né, que tanto gosta, né, muito da questão, eu falei isso lá no grupo do Telegram, né, em um dos vídeos, trabalhar a técnica do amanhã tem mais. É importantíssimo para a gente trabalhar com o paciente que tem compulsão alimentar. Tudo com consciência, se conectando e sentindo, né? Então, eu preciso trabalhar essa relação, esse comportamento alimentar, sentir a comida, descobrir qual o gosto dessa comida. Não é engolir velozmente a comida, né? Ferozmente, com muita rapidez, com muita ansiedade. Não. É parar, é respirar, é se conectar com esse alimento, é sentir o cheiro dele. Isso é atenção plena na alimentação. E é o que eu falo lá para as minhas alunas, para quem está comigo nos grupos. Atenção plena na alimentação é tudo de bom na nossa vida, né? É uma das maiores habilidades ali que a gente tem para desenvolver, para trabalhar o emagrecimento e os transtornos alimentares. E quando a gente fala, né, de atenção plena, a gente está falando aí de mindful eating. E aí, comentem aí para mim, tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Comentem aí no chat, tá fazendo sentido para vocês até agora o que nós estamos falando aqui. Aqui, quando a gente fala em atenção plena, estamos falando, né, para esse paciente trabalhar o mindful eating e ajudar o paciente a se conectar sem julgamentos, igual eu falei, todo alimento, ele é alimento. E a respiração, né? E esse não julgamento, essa respiração, como eu estou me sentindo, como está o meu corpo, né? O que está se passando aqui comigo na hora de sentar na mesa diante do alimento. Ajudar o paciente a se conectar sem julgamento, todo alimento é alimento. Aqui é o jogo americano que eu fiz para trabalhar junto com os pacientes. Nesse passo, o paciente começa a perceber que ele é capaz de ter equilíbrio na alimentação,
né? O quanto é importante a gente trabalhar a flexibilização na hora da alimentação. Essa relação pode começar mudando nas primeiras semanas do processo terapêutico. Logo na primeira sessão que o paciente vem, eu já começo a falar para ele do Mindful Eating, da atenção plena, porque ele precisa começar a desenvolver essa habilidade. E é um processo, né, onde a gente vai construindo aí junto com o paciente. Ao longo do processo terapêutico, vamos buscar mais a fundo o que o paciente busca na comida, mas ele precisa, a primeiro momento, trabalhar essa relação com a comida, se relacionar de forma melhor, né, para esses episódios de crise de compulsão alimentar diminuir. Chegamos aqui, né? Calma lá que já vamos dar mais conteúdo, mas para a gente falar de novo aqui do nosso sorteio, hoje eu vou sortear para vocês o grupo de estudos do Pense Magro. O grupo de estudos do Pense Magro está todo gravado e disponível para você. Foram 8 horas, 8 encontros de 1h30, então dá aí 12 horas de estudos, onde nós estudamos o Pense Magro. Tanto esse livro novo quanto o livro antigo, que é a capa inteira verde. Então, se você quer aí aprender sobre o Pense Magro, vai aí uma grande oportunidade para vocês, né, participarem e tentar aí ganhar um sorteio. Tem muito conteúdo nesse grupo de estudo, tá gravado os vídeos, tá, gente? E aí vai ficar disponível lá para você, você vai assistindo no seu tempo. É muito conteúdo ali para você trabalhar e começar a trabalhar o Pense Magro. O que a gente precisa fazer, né? Para correr. Hoje é a aula 2, então eu coloquei lá esse post aonde está escrito aula 2 hoje. Preste atenção aqui embaixo. Preste atenção aqui, ó. O post tem aula 2 hoje. Eu quero que você vá lá e marque um amigo seu, para você ver, para o seu amigo ver o post, né? E eu vou sortear aí daqui a pouco, até lá, às 11h30, meia-noite, eu vou lá sortear. Então, se você está assistindo a aula, corre lá no meu Instagram, que mais ou menos por volta de 11h30, meia-noite, eu vou lá fazer um sorteio para ver quem vai ganhar aí o grupo de estudo do Pense Magro, tá bom? E continue acompanhando aí as aulas, que vem outros sorteios, que vem outros bônus. No meu canal do Telegram está disponível, né, as aulas de ontem, a aula de hoje, todo o material usado. Então, venha para o meu canal do Telegram, o link está disponível lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo para vocês. Certo, gente? E para a gente finalizar então, para a gente fechar, perceberam o quanto é importante? Eu vejo muitas vezes o psicólogo, ele ficando em conflito se ele vai trabalhar lá no emocional, na infância do paciente, para tentar resolver a compulsão alimentar dele, ou se ele fica ali no modo dando técnicas da Judith Beck, né? Então, sim, a gente vai trabalhar lá na infância do paciente para ele conseguir sair aí dessas crises de compulsão. Mas a gente tem que também trabalhar essas questões comportamentais que está fazendo o paciente sofrer muito. E uma das grandes questões é a relação com a comida. E essa relação precisa mudar, precisa ser mais calma e menos conflituosa, né? Esse emocional precisa acalmar, né? Ele precisa dar trégua ali para ele. Por isso é tão importante a gente trabalhar essa relação, esse olhar, esses sentimentos envolvidos com a comida. Certo, gente? Era isso que eu queria entregar para vocês hoje. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido aí contribuído com vocês, plantado aí mais uma sementinha. A aula de amanhã, vamos ver, a aula de amanhã nós vamos falar sobre as estratégias de tratamento da questão da compulsão alimentar. Então, você não pode perder,
me acompanhe aí durante as aulas durante essa semana. Estou esperando você na aula de amanhã, tá bom? Gente, vamos lá então para o Instagram para vocês colocarem o nome aí de um amigo psicólogo, né? E eu vou fazer um sorteio por volta de 11h30, meia-noite, para vocês do grupo de estudo. Estou esperando vocês lá no meu Instagram, psicóloga Elisângela Machado. Um beijo, gente. Até amanhã. Um beijo. Boa noite.